Após o governo derrubar a isenção fiscal a líderes religiosos, deputados ligados às igrejas evangélicas prometem acelerar a tramitação de projetos de lei que tragam segurança jurídica aos benefícios fiscais de templos religiosos. Parlamentares ouvidos pela CNN apontaram que a relação com o governo, que já não era boa, ficou mais estremecida e cria um ambiente de desestabilidade. Desta forma, eles defendem a necessidade de criar ferramentas que mantenham direitos já conquistados e garantam o funcionamento das igrejas e seus projetos sociais. O avanço ou não das pautas vai depender do diálogo com o governo federal e das articulações com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, PPAL, e do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, Imunidade. A medida com tramitação mais adiantada é a proposta de emenda à Constituição, PEC, que amplia a imunidade tributária de igrejas, partidos, sindicatos e instituições de educação e de assistência fiscal sem fins lucrativos. De autoria do deputado federal Marcelo Crivella, Republicanos RJ, bispo licenciado da Igreja Universal e ex-prefeito do Rio de Janeiro. A PEC amplia a imunidade para a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, geração e prestação de serviço. Em setembro passado, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados aprovou a proposta, que agora seguirá para análise de uma comissão especial para discutir o conteúdo da PEC. Se aprovada, segue para o plenário. Atualmente, a Constituição estabelece que a isenção vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais, de igrejas ou partidos. Na prática, a ampliação permite que o benefício seja estendido para tributações indiretas. De acordo com a súmula 724 do Supremo Tribunal Federal, STF, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o imóvel pertencente a qualquer das entidades, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais das organizações. Outros projetos. Além da PEC criada por Crivella, outros projetos que tratam de isenção de impostos e taxas para templos religiosos tramitam na Câmara em etapas iniciais. Um deles, proposto em 2019, dispõe sobre a isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na compra de veículos utilitários feita por instituições filantrópicas e religiosas. Autor do projeto, o então deputado Gildene MYR justifica que as igrejas vivem a eterna luta para mobilizar recursos e energia de seus fiéis e atuam onde o Estado ainda está ausente. Por isso, as entidades precisam intensificar e ampliar sua atuação e necessitam de apoio e incentivos externos. O projeto tramita na Comissão de Finanças e Tributação, sob relatoria do deputado Paulo Guedes, PTMG. Guedes terá 5 sessões da comissão, a partir do retorno do recesso em 2 de fevereiro, para entregar o relatório. Depois, o texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário da Casa. Outro projeto trata da isenção das organizações religiosas do pagamento de laudêmio, de foro e de taxas de ocupação relacionados a terrenos de marinha. O laudêmio é uma taxa que deve ser paga ao proprietário do terreno quando se vende ou transfere um imóvel que está localizado em áreas de marinha. Essas áreas são aquelas que pertencem à União e estão situadas na faixa de 33 metros a partir da linha do mar. A justificativa do projeto aponta que a imunidade tributária prevista na Constituição é essencial para a liberdade de culto e que o laudêmio, ao contrário de demais taxas e contribuições de melhoria, não propicia às igrejas contrapartida que justifique a cobrança do encargo. De autoria do deputado Alceu Moreira, MDBRS, o projeto foi protocolado em 2021 e tramita na Comissão de Administração e Serviço Público, CAS. A deputada Fernanda Pessoa, União CE, apresentou relatório no colegiado em outubro de 2023 sem nenhuma emenda. Ainda não há previsão de quando o texto será colocado em votação. Relação com o governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na sexta-feira 19 que acionará a Advocacia Geral da União, AGU, para resolver dúvidas sobre o fim da isenção fiscal a líderes religiosos. Nós estamos restabelecendo ou estabelecendo um diálogo, até porque houve muita exploração nesses dias, uma politização indevida. Quando o que se está discutindo é uma regra jurídica. Nós vamos despolitizar isso buscando o apoio de quem dá a última palavra disso, que é a Advocacia Geral da União, disse Haddad. A fala veio depois de uma reunião entre Haddad e os deputados federais Silas Câmara, Republicanos e, presidente da bancada evangélica, e Marcelo Crivella, Republicanos RJ.
O ministro também afirmou que um grupo de trabalho especial será montado para debater o assunto e estabelecer uma interpretação definitiva da lei. Após o encontro, os parlamentares afirmaram que a reunião foi muito produtiva e proveitosa. Segundo eles, Haddad esclareceu que não há cancelamento da norma, mas suspensão, e embora também seja muito ruim, produziu uma série de encontros e de informações. Crivella defendeu que mesmo com a medida, o governo não está contra as igrejas. A preocupação do governo é de que nós possamos ter um diálogo para esclarecer. Então vamos deixar bem claro, não há nenhuma perseguição do governo com relação à lei que foi aprovada, que dá sim imunidade com relação à folha de pagamentos de pastores que não são contratados, que não têm carteira assinada, disse. A reunião de Haddad com evangélicos irritou parte do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Parte da bancada evangélica considerou a decisão como uma perseguição política do governo aos religiosos. Vice-presidente da Câmara e aliado de Bolsonaro, o deputado Sóstenes Cavalcante, PLRJ, disse à CNN que os deputados que participaram da reunião não representam necessariamente a Frente Parlamentar Evangélica. Foi uma reunião apócrifa. Não foi feito um convite à bancada. O governo que resolva seus problemas, disse. Sóstenes também criticou a fala do deputado Marcelo Crivella, que ponderou o fim da isenção ao dizer que o governo não está contra os